vai dizer o seguinte, então: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra, e te pedimos, fale com a gente, que a tua palavra venha invadir a nossa alma, o nosso espírito. Tu sabes, ó Pai, que nós precisamos nessa noite, nesse momento, nós precisamos ouvir do Senhor, às vezes uma palavra de motivação, de fé, talvez uma palavra de exortação, uma correção, tu que sabes, mas nós oramos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar com a gente, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra aos nossos corações, e te pedimos, ó Pai, que assim ocorra em Teu nome, que o Senhor venha fluir no nosso meio para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, no domingo passado nós falamos a primeira parte desse texto, e nós comentamos sobre a importância de nós permanecermos em Deus. Eu e você, nós somos chamados para frutificar, e Jesus aqui nesse texto, ele vai fazer uma comparação com a videira, que era algo, irmãos, muito, mas muito comum ali para os dias naqueles dias, ali em Israel, um país mais agrícola, um país onde a agricultura era muito forte. Então quem estava ouvindo ali as palavras de Jesus, via essa realidade no seu dia a dia. Então Jesus pegando coisas do nosso dia a dia para trazer ensinamentos profundos. E dentro desse ensinamento, Jesus fala o quê? Olha, o Pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês são ramos. E isso, irmãos, permanece até nos dias de hoje. Eu e você, nós precisamos estar na videira. Nós somos ramos apenas, ramos dessa videira. E nós precisamos estar nele, para que assim eu e você, a gente dê fruto. Assim como uma boa árvore, uma árvore saudável dá fruto, eu e você, nós precisamos também frutificar, precisamos crescer em Deus. Às vezes nós estamos na igreja há tantos e tanto tempo, e às vezes não estamos crescendo. E o texto vai nos ensinar, irmãos, o porquê isso não está acontecendo. O porquê às vezes, em áreas da nossa vida, a situação é que nós não estamos frutificando, pelo contrário, está tudo seco. Se está tudo seco, irmãos, tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa, irmãos, o pior momento que a gente pode estar passando na vida, a frutificação é algo natural.
certo a árvore frutifica, e no tempo certo eu e você também temos que dar frutos. E nós vimos na semana passada, então, que nós precisamos estar ali em Cristo. E isso é uma atitude, é uma decisão minha e sua. Vai muito além, irmãos, do que somente, por exemplo, eu e você, nós aceitarmos a Cristo, e todo mundo aqui já aceitou Jesus, nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, de repente descer as águas do batismo, e depois, irmãos, abandonar. Às vezes o dia a dia nos faz abandonar. Então vai muito além do que simplesmente vir todos os domingos aqui. É permanecer nele todos os dias. E a gente viu, quando isso não ocorre, muitas vezes a vida acaba se tornando cheia de folhas. Isso é, quem olha pensa que está tudo bem, mas quem se aproxima vê que não tem fruto nenhum. A nossa questão não é a aparência que o outro está pensando. A nossa vida não é a questão da rede social, Instagram. A questão é essa. A questão é um Deus que sonda o nosso coração e Ele sabe exatamente se nós estamos dando frutos ou não. Muitas vezes podemos ter também uma vida seca, uma vida que não tem nada, marcada pela mágoa, pelo ódio, marcada por sentimentos ruins, marcadas pela crítica e pela incredulidade. Vimos também que, por fim, quem não frutifica é lançado no fogo. No último dia vai acabar sendo condenado por quem não, de verdade, não foi de Jesus. E aí nós vimos que somos chamados então para frutificar. Hoje, irmãos, Jesus, fora a questão de Ele falar que devemos permanecer nele, Jesus vai falar, dá uma olhadinha no versículo 3. Jesus vai falar que devemos permanecer na palavra, e você tem que tomar essa decisão. Jesus vai dizer assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Jesus olhando ali, Jesus está falando de uma questão física, se o pessoal tinha tomado banho? Não, Jesus está falando da alma, Jesus está falando do Espírito deles, falando assim: a minha palavra está chegando até vocês, e a minha palavra os tem limpado dos pecados, limpado das mágoas, limpado de toda aquela tranqueira que os discípulos e aqueles que estavam presentes estavam carregando. É a palavra de Deus que vai limpar. Então a pergunta que eu quero fazer para você: por que você deve ler a Bíblia? Por quê? Talvez a pergunta, eu sei que todo mundo aqui já tem tempo de igreja, e a gente vai para a resposta gospel, vai ou não vai? Olha, para crescermos, temos que ler porque é a palavra. E eu queria que você fosse sincero: por que você deve ler a Bíblia? Isso é importante, irmãos? Se é importante, nós temos que ler. E se você está dizendo aí na sua mente, respondendo para você que isso é importante, aí vai para outra pergunta: você está lendo? Porque se isso daqui é importante, irmãos, isso aqui tem que fazer parte da minha vida. Se eu creio que isso daqui é a palavra de Deus, creio, meus irmãos, amém? Ela não deve somente, irmãos, olha aqui, eu vou dizer agora, coloca muito amor nas palavras, hein? Não, a questão não é estar aberta somente, irmãos. Vou abrir, né? Eu acho muito legal. Tem lugares que deixam aberto em alguns salmos, né? E por mais que você muda para você ver, passa lá, tira do 91 e coloca no 100. Você passa no 100, o pessoal volta para o 91, porque alguém gosta daquele salmo. E a questão não é estar aberto, não tem algo de errado em fazer isso, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, irmãos, muito mais do que ter lá em casa, muito mais de você deixar aberta lá no teu trabalho, em casa, enfim, tem que estar aqui. Por isso que eu volto a perguntar: por que você deve ler a Bíblia? Nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer exatamente esse crescimento em nós. É a palavra de Deus que vai nos deixar mais parecidos com Jesus. E esse processo, irmãos, é um processo contínuo. Por isso que Jesus vai falar: decida permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em você. Jesus está dizendo: olha, você tem, corre o risco de você sair daqui, é esquecer. Jesus está dizendo, por isso que Jesus, irmãos, eu te convido a você ler Mateus do 5 ao 7, isso é muito longe.
Jesus abre dizendo: olha, felizes são as pessoas que têm um bom coração, as bem-aventuranças. E Jesus vai indo e termina dizendo o seguinte no capítulo 7: aquele que ler, está ouvindo isso que eu estou ensinando, e colocar em prática, é como uma pessoa que está firmando a casa na rocha. Mas aquele que só ouviu e vai embora e não pratica nada, é como aquele que firmou a casa sobre a areia. Isso é, foi tudo muito legal. Eu concordei várias vezes com Jesus, é isso mesmo. Mas vai embora, irmãos, e não pratica, e não adianta. O desafio nosso, então, é permanecer. Somos chamados para conhecer a palavra de Deus. E somos chamados para permanecer na palavra de Deus. E para isso, irmãos, é necessário que eu comece então a ter contato com a palavra. É importante. É a palavra que vai te transformar. É a palavra que vai te dar o alimento necessário. É a palavra que vai te manter em pé nos dias maus. É a palavra que vai trazer direção para a sua vida a cada momento. Por isso, irmãos, no Salmo 1, no versículo 2, o salmista vai dizer: eu meditar a palavra dia e noite. Ele vai dizer: medita, feliz é aquele que medita na palavra dia e noite. Veja a questão que ele está dizendo, irmãos, não somente de ler, como aquele que cumpre um protocolo, como aquele que, olha, eu vou ler, alguém que ler, bem, me ensinaram que eu tenho que ler um texto, não vai muito além. Ele passa um dia meditando na palavra. Por quê, irmãos? Sabe que esse Salmo 1, ele é atribuído a Davi. E eu fico imaginando, irmãos, Davi, sabe que Davi foi rei. E você já parou para imaginar como era importante para Davi meditar na palavra dia e noite? Davi tinha uma nação a ser governada, uma nação. Irmãos, havia política na época? Óbvio que havia. Havia tentativas de corrupção? É óbvio que havia. Pessoas são pessoas em todos os momentos. Havia bons conselheiros e maus conselheiros. Havia pessoas trazendo boas estratégias para Davi e também pessoas, irmãos, vindo com estratégias falsas para derrubar o reino. E aí Davi conta um segredo, e ele fala assim: eu medito na palavra dia e noite para não cair. Porque se ele parasse a meditar na palavra dia e noite, isto é, se ele não colocasse, lesse e colocasse em prática os princípios da palavra de Deus, ele cairia, ele ia dividir o próprio reino. Como o neto dele fez depois, lá na frente, o homem vai dividir o reino. Por quê? Não meditou na palavra, irmãos. Eu e você, irmãos, muitas vezes está faltando o que na vida para nós frutificarmos, a vida dar certo, nós crescermos, investirmos tempo na palavra e meditarmos. Como está sendo isso? E eu gostaria de te jogar um desafio. Se você, não sei se você já leu a Bíblia toda, mas que nesse ano você venha ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Conhecer. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 12, versículo 2, que a palavra, devemos ter a mente renovada então pela palavra de Deus. Renovado. Porque o inimigo, irmãos, ele vai pegar, ele vai tentar atacar a sua mente, atacar a sua vida, vai tentar te levar a atitudes erradas, vai tentar te confundir. E aí vem a palavra de Deus que renova a nossa mente. Quanto mais cheio a minha mente estiver da palavra de Deus, mais no meu dia a dia eu vou acertar. Vocês gostavam, irmãos, de prova oral? Quem curtiu uma prova oral? Ninguém. E uma prova surpresa então? Todo mundo já tem trauma disso, não tem trauma disso? A professora chegava e falava assim: hoje vai ter uma prova oral. Você falava assim: mas a professora não estava marcada. Aí a professora falava, não é assim? Vocês deveriam saber a matéria. Aí você vinha toda uma raiva no teu coração, poxa vida, né? E se a senhora tivesse falado, acho que eu ia mal na prova oral, muito mais surpresa. Na vida, irmãos, muitas vezes tem prova oral e a gente não percebeu.
No mundo espiritual, o mundo espiritual entende que nós, como filhos de Deus, você tem que saber a matéria. Você tem que conhecer a Bíblia. Você vai ser, irmãos, querendo ou não, você vai exigir, a vida nos exige conhecer a palavra. Não é opcional. Olha, essa prova é opcional, sabe aquela, no decorrer, né? Você tem trabalhos na escola que você ganha pontos extras. É uma bênção, não é? Principalmente se você é um aluno mais ou menos. Quantas e quantas vezes eu passei em português por causa da redação? Alguém mais? Redação me salvava em português. A gramática era sofrível, mas redação, eu ia, olha, me salvava. E é legal porque isso dava pontos extras. Mas na vida, irmãos, na vida nós vamos ser exigidos. E o mundo espiritual supõe que você conhece. É opcional, não é opcional. Se eu saber eu tenho ponto extra, não, você somente vai viver uma vida melhor. Isso é assim, fato. Você vai viver, você experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor. Fazendo até aqui um exemplo. Porque muitas vezes nós não lemos? Porque no nosso país, na América do Sul, na região onde nós crescemos e vivemos, não somos os maiores consumidores de livros. E eu sei que os irmãos sabem disso. Às vezes passamos anos e não lemos livro nenhum. É cultural. Aí a gente se converte bem para a igreja e os pastores ficam falando: o quê? Você tem que ler. Aí você fala: eu não gosto de ler. Olha, eu começo a ler, eu durmo, acontece tudo quando eu começo a ler. Por isso que o brasileiro é um grande consumidor de série. A maioria dos cristãos, irmãos, curtem muito The Chosen. Por quê? Porque é série, é legal, né? Já está tudo ali de uma maneira mais simples. Agora, o The Chosen é legal? Eu acho que é, irmãos. Eu acho que é muito bacana, muito princípio lá para nós aprendermos. Mas, irmãos, nada bom. Isso, irmãos, nada substitui o seu tempo com a Bíblia. E eu sei que uma das dificuldades então vai ser essa. Culturalmente a gente não é. O professor pedia, você que é mais antigo, você deve ter lido também os livros da turma acho que a editora Vagarume. Aí tinha lá o Expresso do Meio Ambiente, os livros lá que pediam para nós lermos. E às vezes você tinha 3, 4 meses para ler o livro e lia na última semana, porque o restante era difícil, não tinha o hábito. Mas na Bíblia, mais espiritualmente dizendo, irmãos, eu e você nós precisamos criar o hábito de conhecer a palavra. Está disposto? Tem que ter contato, irmãos, tem que ter contato, porque somente dessa forma nossa mente vai ser renovada. Já parou para pensar, irmãos, que Jesus, Mateus 4, Jesus vai ser tentado. Como Jesus vence o inimigo, irmãos? Jesus fala em línguas estranhas. É uma língua estranha, né? Para quem não conhece a Bíblia, é uma língua estranha, na verdade. Ele está recitando. Ele vai falar línguas estranhas. O que ele cita, irmãos? Ele vai cair em algum movimento pentecostal? É o básico. A palavra de Deus vai dizer: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. No seu dia, em outras palavras, irmãos, Jesus vai usando a própria palavra de Deus. Ele cita muito o livro de Deuteronômio, e ele vai citando, e ele vai combatendo as investidas do inimigo nessa tentação. Eu e você felizes seremos, irmãos, quando o inimigo tentar nos derrubar, e eu e você estamos firmes na palavra, e a gente fala para o inimigo também: está escrito isso, isso e aquilo. Você está tentando me enganar, mas agora minha mente está renovada pela palavra de Deus, e eu não vou cair nessa. O que eu quero dizer, mas que eu estou fazendo uma crítica contra a questão de falar em línguas, de forma alguma. Eu falo e eu creio. Mas eu sei, irmãos, que o que vai trazer transformação na minha vida é conhecer, é realmente nós nos dedicarmos e permanecer nela. A palavra de Deus vai dizer então no versículo 3 que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. E os que geram, e os que permanecem na palavra geram frutos. O Salmo 1, versículo 3 vai dizer que tudo o que faz prospera.
Está dizendo que não vai ter dificuldade? Não, não é isso que ele está dizendo, mas vai dizer, irmãos, a vida vai dar mais certo porque você escolheu conhecer a Bíblia. Você escolheu passar tempo com Deus. Você escolheu ao amanhecer, antes de ir para o trabalho ou no trabalho, abrir a Bíblia e ler um salmo, ler o Evangelho, ler a palavra. Porque você está decidindo agora deixar a palavra de Deus influenciar as suas atitudes. E a palavra de Deus, irmãos, não é somente nós lermos, a gente precisa praticar, e é no praticar que a gente vê o quanto nós precisamos de Deus. Já que eu estou citando exemplos de escola, vai mais um. Vocês gostavam de matemática, irmãos? Por que curtia matemática aí? Olha, a irmã curtia, a Gabi era do instrumento. Silvia, você curtia matemática? Você também? Agora vocês lembram, mesmo vocês que curtiam, o professor está explicando lá a lousa, você entende tudo, não entende? Tá fácil essa matéria, hein? Essa fórmula de Bhaskara, né? Olha a tabapa, delta P ao quadrado, olha a tabapa. Aí ele falava assim, todo mundo entendeu a matéria que nós falávamos para ele? Entendemos, professor. Aí ele falava assim, agora eu vou te dar um exercício. Aí na hora que você abriu o caderno lá, copiava, ia fazer o exercício, o que acontecia, irmãos? Você percebia, não entendi nada. Como o professor fez isso mesmo? Não era assim? Aí você pensava, professor, como que é mesmo? Como o senhor resolveu isso? Os mais tímidos iam com o colega do lado, na verdade, que falava, eu também não entendi. Era uma bênção. Você entendeu? Para copiar, irmão. Olha só, irmãos. Né? Aí, irmãos, a vida é assim. O conhecer a palavra, como a gente descobre que está entendendo? No dia a dia. Aí você vê o que eu estou enrolando, então você ainda não cresceu nessa área, você ainda não entendeu plenamente. Irmãos, vamos para colocar aqui exemplos diários. Se eu passo o dia todo murmurando, a Bíblia fala para eu murmurar, irmãos? A Bíblia fala, não, eu devo me alegrar na presença de Deus. Eu devo ter um coração grato. Se eu estou, agora, a pessoa que murmura, ela já entendeu que não deve murmurar? Já entendeu, está na igreja. Ela canta o louvor também, te agradeço meu Senhor. Ela canta junto com a congregação. Mas acabou o momento de culto, ela recebe a palavra de Deus e ela vai embora. Ela chega na segunda-feira no trabalho e ela fala, ó Deus, ó vida, parece aquele desenho. Por quê, irmãos? Ela ainda tem áreas na vida dela que ela está ali amargurada. Então ela entendeu a matéria, ela veio na igreja. Ela leu o texto, ela compreendeu o texto, mas ela está falando ainda na prática. E aí olha o mover do Espírito Santo para nos ensinar. Deus, eu estou falhando nessa matéria. Deus, olha, eu não entendi. Olha, Deus, eu entendo o que eu devo fazer, mas na hora H eu erro. Já aconteceu isso com você? Deus, eu entendi, olha, eu entendi, Senhor, eu tenho que ser uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa, uma pessoa. Aí você, e glória a Deus, aí Deus faz o quê? Filho, eu vou colocar pessoas difíceis ao seu redor, porque Deus é legal, quer que a gente cresça. Vou te dar um problema para você resolver, um problema matemático, essa pessoa difícil que vai conviver contigo. Aí você fala assim, Deus, eu entendi o texto, mas está difícil. O senhor pode explicar novamente a matéria para mim? Porque eu estou me enrolando. Deus, olha, eu entendi que eu devo ser um bom pai. Aí está com as dificuldades com o filho, e aí deixa muito claro para nós que ainda não entendemos algumas coisas. Então, irmãos, quando tudo que faz prospera sim, quando a palavra de Deus vai entrando, a fé é fortalecida e cresce. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 10 que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes tudo que precisamos, irmãos, é ouvir. E olha que interessante, talvez nós que estamos aqui, nós ouvimos todo mundo e pedimos conselhos para todo mundo. Mas qual foi a última vez que você chegou e falou, Deus, fala comigo? Tudo que você precisa é ouvir a palavra, mas às vezes a gente vai buscar
conselhos em amigos, em pessoas, em tudo, irmãos, em tudo. E aqui vai dizer: a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. É a palavra de Deus que vai gerar fé. É a palavra de Deus que vai trazer direção. É a palavra de Deus que vai te dar força. Porque a palavra de Deus te dá o sustento necessário para você vencer a situação. Lembre-se, irmãos, do texto, das histórias do milagres de Jesus e de pessoas que chegaram a Jesus. E teve um caso, uma pessoa chegou para Jesus: Jesus, olha, o Senhor tem que ir na minha casa assim, assado, e o meu filho vai morrer. E Jesus fala: fique em paz, o seu filho já está curado. E aquele homem, irmãos, quando ele chega, está no caminho, a galera já chega e fala assim: seu filho está bom. E por que, irmãos, isso ocorre? Porque ele ouviu a palavra. Tem um texto também de Jairo, da qual Jairo está com a filhinha dele, e a filhinha dele está enferma, e ele vai até Jesus. Jesus fala para ele assim: eu vou com você até a sua casa. Eles estão indo. Nesse interim vem aquela moça do fluxo de sangue, lembra? Ela toca em Jesus, e de Jesus sai com tudo. E aí Jesus para. Você imagina o desespero daquele pai, irmãos? Porque eu imagino, nós estamos ali: Jesus, eu preciso de um milagre. Talvez você aqui: Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação. Aí Jesus fala assim para você: aqui agora, eu vou lá com você, vou para a tua casa. E você está muito feliz. Jesus está indo lá e a filha vai ficar boa. Aí todo mundo está tocando em Jesus, algo natural naquele momento. Jesus já estava vivendo aquela fama, né? Todo mundo queria tocar nele. Alguém toca em Jesus, uma mulher. Aí Jesus para. Quem me tocou? Aí os discípulos começam a conversar com Jesus: olha, esse tocou. Até que a mulher fala: fui eu. Mas você imagina o tempo que aquela mulher demorou para falar que foi ela? E está lá Jairo, vendo toda essa cena, falando assim: Jesus, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. O Senhor falou que iria. Eu tenho pressa, Jesus. Bora, vamos lá. Depois você conversa. Depois você descobre quem te tocou. Vamos lá, Jesus, vamos para a minha casa. Mas o texto em si fala que Jairo está lá, irmãos, está dele, aguardando. E eu aprendo, irmãos, sabe por que Jairo está ali aguardando pacientemente? Porque Jesus falou que ia lá. O que está sustentando Jairo? Jesus. A palavra de Jesus, quando fala para Jairo: eu vou até a tua casa, está sustentando Jairo. Jesus falou que vai, ele vai. Jesus parou para conversar, não tem problema. Jesus parou, a mulher tocou agora, foi curada, e Jesus está perguntando quem tocou, não tem problema. Assim deve ser também na nossa vida, irmãos. O que vai te sustentar é a palavra. Se ele não tem a palavra, ele se perderia. Aí aquela moça é curada, Jesus fala para ela em paz, que a fé dela salvou ela, e Jesus ainda está na caminhada até a casa de Jairo. Quando chega lá, o pessoal fala assim: Jairo não precisa mais incomodar Jesus, sua filha morreu. E o texto mostra dessa forma fria realmente. O rapaz acabou de perder uma filha. A pessoa fala: olha, libera Jesus, agora acabou, tarde demais. Aí Jesus vem com uma outra palavra. Olha a importância, irmãos, de permanecer em Jesus e de permanecer na palavra. Aí vem uma outra palavra: filho, que faz? Ela não está morta, ela está dormindo. Aí todo mundo começa a dar risada. Sabiam que a menina estava morta? Só faltou Pedro dar aquela cutucada e Jesus falou assim: ressuscitou, a moça morreu. E às vezes, irmãos, nós estamos também aguardando no Senhor. Aí vem uma palavra, aí a situação não está ocorrendo conforme nós queremos, mas é a palavra que tem que sustentar. Aí a situação piora, porque a situação piorou, né? A enfermidade, a moça morre. Aí vem uma palavra de Deus dizendo: olha, ela só está dormindo. Aí Jesus vai para o quarto, chama pai e mãe onde estava a menina, chama alguns discípulos, deixa o pessoal zoando lá na sala, falando que ele, olha, está morta, e ele está falando que ele está dormindo.
E ele entra lá, ele vem lá, outra palavra de Jesus, Talita cumi, menina, levanta-se. E aquela menina ressuscita e volta a viver. Porque Jairo vive esse milagre, irmãos, porque ele está firmado na palavra, nas palavras de Jesus. Ele sabia que quem estava com ele é o próprio Deus. Quem está contigo? Quem está dirigindo os seus passos? O fato vai muito além, irmãos, de estar aqui. A questão é a palavra de Deus influenciar o meu dia a dia, influenciar, fazer a minha mente. O versículo 7 vai dizer, irmãos, dá uma olhadinha aí. Vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. As orações mudam, sabe por quê? Porque quando você vai orar, vem os versículos na tua mente. Isso já aconteceu com você? Eu vou orar, e de repente começa a vir versículos. E é um versículo, irmãos, que vai te sustentar. É a palavra de Deus que vai te sustentar. Não é as minhas próprias verdades. Não é a opinião do outro. É a palavra. O que Deus tem a dizer a respeito. E eu sei, irmãos, muitos aqui já tiveram experiências, tenho certeza, de palavras proféticas, de profecias e também de profetadas. Isso é, pessoas que falam em nome de Deus, mas aquilo não é de Deus, é a opinião da pessoa somente. E eu já tive essas duas experiências. O que vai sustentar, mesmo no momento que alguém traz o recado do Senhor para você, o que vai te sustentar? Você vir até a palavra de Deus. Isso que ela está dizendo faz sentido biblicamente. E eu te digo por experiência. Você orando, buscando uma confirmação na palavra, o Senhor traz a confirmação também. Falo isso, irmãos, porque às vezes nós queremos caminhos rápidos. Qual o caminho rápido? Alguém vai orar por mim, vai trazer uma palavra profética na minha vida e está tudo resolvido. É um atalho gospel. Deus não está falando de atalho gospel. Deus não está falando aqui, olha, vá até a casa do profeta. Deus está falando assim, olha, permaneça na minha palavra. E quando você orar, você vai ver esta palavra fazendo efeito na sua oração. E aquilo que você pedir, e será concedido. Porque vai pedir, irmãos, conforme a palavra. Não é isso que diz lá em 1 João 5, quando diz, conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. O que está dizendo, irmãos? Quando eu vou orar, Deus vai responder conforme a vontade dele? Sim. Como descobrimos a vontade dele? Na palavra. Estudando a palavra. E as minhas orações começam a ser encharcadas com a palavra de Deus. Uma outra questão, irmãos. Então, nesse sentido, amém? Vamos fazer, então, esse ano, irmãos, um voto com Deus? Tem que ler mais. Tem que ler mais. Irmãos, a questão é, enquanto eu devo ler, não é? Olha para a vida, olha para a sua vida, e você vai descobrir, será que um capítulo é suficiente? Eu ler um versículo é suficiente? Eu cheguei, irmãos, é uma questão agora pessoal. Eu cheguei na conclusão, não, para mim não é. Eu preciso estar mais encharcado na palavra. E eu convido vocês a estar mais encharcado. Para ler 2, 3, 5. Irmãos, digo para você, eu não tenho tempo. Tem tempo. Temos tempo. E todos nós sabemos isso. Agora, se nós tivermos a ciência de quando eu estou ali lendo a palavra de Deus, Deus vai falar comigo, e isso vai abençoar os meus relacionamentos, a minha vida, a minha alma. Eu tenho certeza que você vai se dedicar nisso, em nome de Jesus. Então, desafio, hein? Todo mundo vai ler a Bíblia ao menos uma vez esse ano. Amém? Vai aí, irmãos. Começa no novo. Quando você terminar o Novo Testamento, vem de conta. Eu falo, pastor, já de novo. Começa lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai. E vai de novo, irmãos, conhecer a palavra. E aí Jesus vai dizer no versículo 9, dá uma olhadinha aí, irmãos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Agora entenda, Jesus vai então falar para mim e para você que nós devemos permanecer no amor dele.
Agora, irmãos, é realmente uma escadinha isso daqui. Se eu não permanecer em Jesus, isto é, tomar uma decisão séria por Deus, eu nunca vou permanecer na palavra, entende? Se eu ainda estou naquela, não sei se eu fico, se vou, se eu sou de Jesus, se eu não sou, a minha fé ainda flutua, as minhas orações, um dia eu oro, outro não, irmão, você está ainda, você tem que permanecer em Jesus, você tem que tomar uma decisão. Tomou uma decisão, irmãos, vai fazer muito sentido para você permanecer na palavra. Você vai falar, eu preciso conhecer mais de Jesus. Vai vir fome e sede de conhecer. Se não está vindo fome e sede de conhecer, porque talvez ainda esteja, você ainda está tomando uma decisão. Você ainda está vindo. Mas ainda você está olhando, será que é isso mesmo? Será que eu creio nisso? Você ainda vem, mas com o pé atrás. Ainda não se entregou totalmente, irmãos. E a gente vê na Bíblia quantas e quantas pessoas que às vezes serviram, né, andaram ou quiseram andar com Deus com o pé atrás. Eu vou, mas olha, eu vou me entregar essa área, me entregue. São entregas parciais. Enquanto eu estou vivendo essa parcialidade, isto é, esta área eu entrego a Deus. Olha, eu entrego a Deus as finanças, mas os meus sentimentos não. Olha, eu vou permanecer na minha área. Ou eu entrego meus sentimentos, mas as minhas finanças quem cuida é Ele. Nossa, parcial. Tem áreas da vida então que o inimigo vai atacar e vai te destruir. E aí você nunca vai permanecer na palavra. Por quê? Você ainda não está firme na vida dele. Então, primeira questão, permanecer em Jesus. Tome esse compromisso. Eu vou permanecer, custe o que custar. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dias que você vai acordar com muita vontade de orar, e vai ter dias que você vai acordar e falar, não estou com vontade, mas eu vou orar mesmo assim. Vai ter dias que você vai acordar inspirado, eu quero ler mais da Bíblia. Vai ter dias que você vai falar, não, eu vou ler, porque eu preciso ler, porque a minha alma precisa ser fortalecida em Deus. Eu vou perseverar no sono, bate sono no sono, eu vou perseverar, eu vou colocar a Bíblia em áudio então, mas eu vou ali, vou vencer essa situação, porque eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus. Imagina nos tempos bíblicos, irmãos, a jornada que as pessoas faziam para ouvir a palavra de Deus. Era fácil, irmãos? Jesus agora vai estar em tal cidade, irmãos, não tinha Uber, mas que mundo é esse que não tem Uber, não é verdade? Não tinha Uber, não tinha um camelo express, eu vou pegar um camelo, um cavalo express, eu vou. Irmão, todo mundo é pobre. Eu não fazer o quê? Você tem perna, não tem, meu irmão? Bora, bora. Então você imagina a dificuldade, sabe aquele rapaz paralítico que vai até Jesus? Você imagina a dificuldade? Não tem ambulância, não tem SAMU. A pessoa deu aqui, levou o cara aqui, quilômetros, irmãos. Ainda chega lá, não tem como chegar, pisar no teto, ainda bem que não tinha laje na casa. E aí desce e a pessoa é curada. Irmãos, perseverança, eu quero Deus. Eu conheci uma irmã no clube de campo, irmãos. Vocês vão gostar bastante dela. E uma vez, o clube de campo é um bairro muito grande, parece uma cidadezinha, não sei se vocês conhecem, mas parece uma cidadezinha, clube de campo. E no clube de campo, às vezes eu falava mais de irmã, a gente precisava ter alguma questão, né? Porque realmente, quem mora lá na ponta para vir até aqui, olha, precisa de uma perua, precisa de uma curva, algo para trazer as pessoas, para facilitar esse processo. E ela falou assim, não, pastor, eu ia daqui, e ela, na época, antes ela ia na Renascer, ela falou assim, eu ia daqui até o centro da cidade, a pé, porque eu queria Jesus. Eu queria ver Deus na minha casa. Eu queria que meu marido se convertesse, que meus filhos se convertessem. Quem quer Deus não tem sacrifício. Ela falou isso, eu pensei, irmãos, é verdade. Quantas vezes, irmãos, menino, indo para a igreja era longe, chovendo, irmão, você via todo aquele povo na chuva, na década de 90, só nós crentes na chuva. Todo mundo com a Bíblia. Você dava graça e paz sem errar. A outra pessoa da igreja também. Você falava, irmão, paz o Senhor. Eu respondia, paz, não sabia que igreja que é. Porque só nós crentes na rua. E a gente chegava na igreja tudo molhado, feliz, irmãos, feliz e contente, tudo molhado. E falava assim também, a chuva não vai me afastar de Deus. Irmão, se a chuva te afasta de Deus, imagina uma dificuldade no casamento, imagina uma enfermidade, imagina um outro problema, aí afasta, a pessoa cai. Então toda essa questão de estar firme em Jesus, aí você vai crescer na palavra. Aí vem o
Se você, irmãos, não está sendo transformado pela palavra, como vai permanecer no amor? Você vai ser a pessoa que vai ouvir e vai curtir a mensagem sobre o amor, mas vai ser a pessoa que vai ter dificuldades ainda mais em permanecer. E Jesus vai falar: assim como o Pai me amou, eu os amei. Agora vão em mim, permaneçam no amor. O que Jesus está nos ensinando, irmãos? Eu não diga a experiência. Como eu vou ver, irmãos, a Bíblia, e isso serve, irmãos, para as mais diversas situações. Como se eu ainda não tive experiência de me sentir amado por Deus, eu não vou conseguir amar. Como se eu não estou conseguindo amar, é porque eu ainda não entendi. Como eu descubro, irmãos, que eu sou um bom pai? Como eu vou descobrir se eu entendi essa verdade? Porque às vezes nós falamos o quê? Deus é meu pai, não é verdade? Amém? E nós cantamos isso. Como eu vou descobrir então que eu entendi isso? Amando os meus filhos, amando eles, aquelas pecinhas maravilhosas que Deus nos deu, não é verdade? Nossos filhos, da forma que eles são, dando trabalho ou não dando, acordando de madrugada ou não acordando, tendo dificuldades na escola ou não tendo, amando. Porque aí eu vou te fazer uma pergunta: a forma que você está tratando o seu filho é a forma que Deus te trata? Deus chega em você gritando, dando, entende? Chineladas, coisas que rolam na casa, né? Deus te trata assim. O que Deus está falando aqui para nós, da mesma forma, isso eu entendi, que Deus é o meu pai, e eu estou recebendo esse amor, eu vou me espelhar nele para cuidar das pessoas. Esposas, a Bíblia fala que nós somos a noiva de Jesus, não é? E nós ficamos ali, olha, nós somos a noiva, tá. Aí lá em Colossenses, em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, da mesma forma que a igreja respeita e ama a Jesus, vocês devem respeitar, cuidar dos seus próprios maridos. Então eu entendi de verdade o que é ser uma noiva, uma esposa do Senhor, quando eu cuido bem do meu marido. Aí, irmãos, como Deus está te tratando? Você é marmanjo? Você é uma marmanja exibida? Como Jesus te trata como noiva do Senhor? E como você trata Jesus como o teu noivo, vai refletir no teu relacionamento com o teu marido. Da mesma forma, nós maridos, o apóstolo Paulo também vai dizer: da mesma forma que Jesus amou a igreja, vocês devem amar as suas esposas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se eu entendi esse amor, que Deus é o meu esposo, eu entendi isso como igreja do Senhor, eu vou cuidar da minha esposa com todo amor. Porque Deus não faz comigo violência doméstica. Deus não faz comigo insultos, não sei do que. Deus não faz isso. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma, e para permanecer no amor de Jesus é necessário obedecer os mandamentos. Dá uma olhadinha no versículo 10. Amar é obedecer. Amar é, irmãos, o amar sempre é prático. O amar é aquilo que faz. Eu te amo, legal, mas o amor é o que o amor faz. Aqui o amor é se você está obedecendo. Jesus está falando assim: é legal, cara, você ter esse sentimento, mas é uma aliança. Jesus está falando: eu quero uma aliança com você. E somente quando a minha palavra entrar em você e você começar a obedecer, aí você vai conhecer o meu amor. Jesus está falando: é muito mais do que essa pregação maravilhosa que ele faz em João 15. Ele falou: é muito mais. Você tem que sair daqui e praticar. Aí você entendeu o que é o amor. No versículo 12, vai dizer sobre a essência
é a gente estar ali. Senhor, eu quero sentir esse amor, porque enquanto que você não sentir esse amor, a gente não vai conseguir amar. Claro que não, irmãos. Sabe por que nós temos dificuldades em perdoar? Porque muitas vezes nós ainda não entendemos o que é perdão. Por isso nós temos dificuldades. Porque quando nós entendemos, eu fui perdoado, e eu entendo que a minha dívida era muito maior do que qualquer outra pessoa pode fazer para mim, vai fazer muito sentido eu perdoar. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma, irmãos, a questão do amar. Se eu entendi esse amor, eu vou refletir. Aí vai vir pessoas difíceis, pessoas complicadas, parentes assim, parentes assados, vizinhos, e a gente está no amor de Deus. Quanto mais, porque se meu Pai Celestial não faz exceção de pessoas, o que eu vou fazer? Se meu Pai Celestial ama bilhões de pessoas que estão nesse mundo, eu também tenho bilhões de oportunidades de amar todos os dias, de viver esse Evangelho todos os dias. E nesse Evangelho não cabe toda uma questão nossa preconceituosa, de julgamento, disso, daquilo, não cabe. Se nós estamos vivendo isso, nós não entendemos nada ainda, irmãos. E que bom que estamos aqui para nós aprendermos juntos e para nós vivermos. E aqui nós começamos então a seguir o exemplo do amor. Verso 13. Eu e você precisamos seguir o exemplo do amor de Deus. E Jesus está falando no texto assim: como eu os amei, e meu amor foi prático, estou dando a minha vida por vocês. E Jesus vai falar: até onde vai o amor de vocês? Irmãos, nós precisamos como igreja, até onde vai nosso amor um pelo outro aqui. Agora, se eu tenho dificuldade em entender esse amor com Deus, se eu tenho dificuldade em amar as pessoas mais próximas, isso é, a minha própria família, irmãos, aqui então vai ser mais difícil, porque é uma escadinha da vida, e é óbvio que vai ter dificuldade de amar as pessoas no trabalho, é óbvio, porque a situação ainda não está resolvida, e por isso para a pessoa lá de fora, irmãos, ele olha e ele fala assim: poxa, mas isso aqui não vai na igreja, e às vezes o proceder, por que, irmãos? Porque quem está na igreja, às vezes ainda não entendeu o que deve ser feito, ama a Deus, mas não entendeu que tem que obedecer. E quando está falando aqui sobre seguir o exemplo, irmãos, como nós vamos seguir o exemplo se nós não conhecemos a palavra? É a palavra que vai te dar todos os princípios necessários. Eu cresci, irmãos, na igreja, então desde os 5 anos me apaixonei por Jesus. Faz parte de uma igreja pentecostal muito próxima aqui da gente, o movimento bíblico aqui da Cafelândia. E ali, irmãos, igreja pentecostal do fogo. E aí eu comecei a aprender o que, irmãos? A oração é algo sensacional, mas eu precisava também conhecer a palavra. E eu fui ter um encontro com a palavra de Deus, para que esse amor viesse me invadir, viesse me transformar. E aí eu fui aprendendo vários princípios no decorrer dos anos. Mas foi necessário, irmãos, a primeira leitura, o primeiro texto, o primeiro livro, que eu li e falei assim, né? Molecote, junior, eu falei: olha, mãe, eu li Gênesis inteiro, que alegria. Mãe, eu li Mateus inteiro. Tem momentos, irmãos, de comemorar e falar: nossa, agora eu li todo esse livro aqui, esse aqui eu li. E eu gostaria que você tivesse essa mesma alegria, dizer: eu li o livro de Joel, eu descobri que estava lá, eu não sabia que tinha, e eu li ele inteiro. Eu li o livro de Zacarias, eu li o Evangelho de João, eu li as cartas de João, eu tive contato de se alegrar e deixar a palavra te encharcar, para que você venha experimentar esse amor. Agora, se tu permanece no amor de Deus, gera frutos. Ama o próximo da mesma forma que é amado por Deus. Verso 12 e 17. Só vai rolar se primeiro você entender o amor de Deus. Verso 14: se tornam amigos de Deus. Olha que forma sensacional, irmãos. Vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Deus falando assim: olha, lembra do caso de Abraão? Abraão foi
amigo de Deus. Deus está falando assim, eu e você obedecemos, Ele vai falar assim, olha, é meu amigo, me obedece, está andando comigo, tá, olha, se tornou um discípulo, se tornam amigos, e se tornam os amigos práticos, não porque a gente ficou declarando versículos soltos. Aliás, eu digo para você, não é nem necessário fazer. Todos vão perceber que nós andamos com Deus, crescem no relacionamento com Deus e passam a ter mais intimidade com Deus de forma gradativa. Veja o versículo 15, irmãos. Já não chamam servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque eu tenho tornado conhecido a vocês tudo que eu tenho feito. Cresceu no relacionamento, e eu e você somos chamados a crescer, para frutificar, para que você tenha cada área da sua vida dando frutos, para que o seu casamento seja bem sucedido, para que a sua vida profissional deslanche, para que o seu relacionamento com Deus seja uma bênção, para que o seu casamento seja uma bênção, para que você seja amigo de Deus. E eu e você, nós precisamos então mergulhar, deixar Deus trabalhar. Somos chamados para frutificar. Aí o verso 16 vai dizer, indo aonde quer que formos. Irmãos, no Brasil, aonde nós estamos, somos chamados para irmos e darmos muitos frutos. No verso 16 está dizendo, Deus está dizendo, eu te escolhi. Você é de Jesus. E por que isso é importante? Porque o inimigo muitas vezes vai querer dizer que você não é amado, você não é aceito, que você não é querido, que você é rejeitado, que seu pai só ama o que te quiser, que ninguém gosta de você, enfim, toda essa tralha que o inimigo tenta jogar em nós, até mesmo usando pessoas para falar isso para nós. Aí a gente tem que ter um encontro com esse verso 16. Mas eu fui escolhido por Deus. Deus me amou. Esse texto é para nós que estamos já crescendo e dando muito fruto, mas esse texto também é para nós que estamos com a vida totalmente arruinada e precisando da graça. E Deus está falando, eu te escolhi. Porque quando Jesus está falando isso, não é somente para os 12, não é somente para os 3 discípulos que ele tinha mais intimidade, Tiago, João e Pedro. Está falando para a multidão, eu os escolhi, eu os tenho chamado amigos. Está falando para mim e para você. E por que isso é importante? Se eu entender isso daqui, irmãos, as demais coisas é um convite para as demais coisas. Porque aí eu vou permanecer porque Deus me escolheu, Deus me chamou, tem um propósito para a minha vida. E Deus me escolheu, me chamou para eu dar frutos, isto é, eu vou frutificar. A minha fé vai contagiar outras pessoas. O meu casamento vai contagiar outras pessoas. O meu relacionamento com os meus filhos vai contagiar outras pessoas. A forma que eu falo vai contagiar outras pessoas que entendem, porque eu sou escolhido, eu entendi isso. E agora eu estou dando frutos. Fruto. Agora eu não preciso mais ter medo. Será? Porque agora eu estou andando com Deus. Agora eu não estou escondendo pecados. Porque enquanto nós escondemos pecados e queremos mostrar algo que nós não somos, é terrível, é uma luta. Olha o que eu passei, olha o que eu vivi, olha o que eu tentei dar esse golpe, né? O espiritual. Se eu esconder isso daqui, tentei, né? De alguma forma, os irmãos têm que confessar, têm que abandonar. E quando nós abandonamos, falamos, Deus, é isso, a realidade é essa. Mas Senhor, Jesus, na tua palavra, o Senhor não vai me lançar fora, mas a realidade é essa. Eu estou em conflito com esse pecado, com esse sentimento e com essa situação. A minha verdade é essa. E deixar Deus agir, transformando. Verso 16: fruto que permaneçam, de boa qualidade, de boa quantidade, carne frutífera. Frutos que permaneçam. Ele está dizendo assim, não é um período apenas, é para a vida toda. É algo que vai para gerações. Eu estou nessa oração, espero que você esteja
Senhor, a minha fé não pode parar em mim. Minha fé agora, meus filhos já estão crescendo aqui, e os meus netos também vão crescer aqui, isto é, crescer em Cristo. Os meus bisnetos, isso é, essa fé que começou na minha família na década de 80, mas irmãos, agora vai ficar por séculos e séculos até quando Jesus voltar. E nós temos que estar nessa. Essa fé não para aqui. Essa fé, esse fruto vai permanecer, porque nós vamos ir formando uma geração santa que serve a Deus. Agora, como isso vai acontecer, irmãos? Se os meus filhos virem e falar: olha, meu pai realmente andou com Deus, foi amigo de Deus, eu quero isso para a minha vida. Então, Cabecinha e Lucas vai tomar essa decisão, e quando eles tiverem os filhos deles, vai passar essa mesma fé, e assim vai indo, irmãos. Vai indo. Tem algo na Bíblia, irmãos, que às vezes passa. Você já parou para pensar como ali no Pentateuco, como eles falavam? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eles estavam falando? Olha, imagina Isaac fazendo essa oração com Deus meu pai. Meu pai é com Deus. Eles falaram: não. Imagina Jacó falando: olha, com Deus do meu pai e do meu avô. Imagina depois os filhos de Jacó que geraram as tribos de Israel falando: ah, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, homens que andaram conosco. E assim tem que ser com a gente. Os nossos netos, enfim, bisnetos, pessoas que nós nem vamos talvez conhecer, mas vamos se lembrar, falar: olha, começou ali, começou neles. E aí no tempo certo vai frutificar. No tempo certo. Resultados de uma vida frutífera, então. Potencializa as nossas orações, verso 16. Demonstra que somos discípulos de Jesus, verso 8. E desfrutamos em plena alegria e felicidade que vem de Deus. E eu gostaria de terminar com o verso 5, irmãos. Vamos ler juntos. Jesus vai dizer: se eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fecha teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Não é sozinho, não é da nossa forma, é em Jesus. Mas Jesus está chamando eu e você para vivermos essa verdade em nome de Jesus.